Dizem que na natureza nada se cria, tudo se copia. Para que reinventar a roda? Nada de errado com isso. Na verdade, a humanidade progrediu, se desenvolveu em função de desenvolvimentos que foram feitos em cima de produtos e serviços já conhecidos, já praticados. Nada errado. Você melhorar alguma coisa que você copia, agregar valor a ela, modificá-la, torná-la melhor. Essa é uma prática que vem permeando a humanidade desde que ela existe. Dizem que a atividade cerebral nossa é 90%, 95% uma reprodução de coisas já conhecidas. Apenas 5% ou 10% seriam novidades. Ou seja, na verdade, se você pensar sobre o seu dia a dia, você verá que a maior parte do tempo a sua atividade cerebral está reproduzindo coisas que o seu inconsciente já conhece. Em outras palavras, você está copiando aquilo que você já fazia. Esse é o espírito do benchmarking. Benchmarking parece ser uma coisa meio estranha, um neologismo, as pessoas não entendem direito a que se refere. Nós pretendemos aqui neste vídeo, durante 5, 10 minutos, colocar algumas das noções do que seja benchmarking. A começar pelo significado. É um neologismo, mas alguns dizem que o significado seria ligado às legiões romanas, que no seu caminho pela Via Ápia iam deixando marcas nos bancos ao longo da estrada, para que os que viessem depois soubessem o tempo que deveriam percorrer pelaquela via. Os bancos são, em inglês, bench, e os markings, as marcas que ele deixava. Daí teria vindo esta denominação de benchmarking. Seja ela verdadeira ou não seja, não importa. O que importa é nós discutirmos um pouco o que seja esse benchmarking, na verdade. Né? E aí está algumas coisas, a necessidade de avaliar o desempenho de uma empresa, de uma organização, de uma maneira comparativa, sistemática, procurando identificar e atuar nos fatores de sucesso ou de insucesso da organização. Isso começa nos Estados Unidos, na década de 60, 70, por aí, quando uma empresa estava em vias de ir à falência, talvez, por dificuldades em passar os seus produtos e seus serviços. Em função disso, houve um executivo desta empresa que, entre várias opções, propôs que se fosse ver o que estavam os concorrentes fazendo. E aí, a partir daí, nasceu o benchmarking. Na verdade, o que ele propôs foi uma sistematização de ver o que os concorrentes estão fazendo. Porque ver o que os concorrentes estão fazendo, nós estamos fazendo o tempo todo. E esta empresa foi a Xerox, a Xerox Corporation, que passou a utilizar esta sistematização de avaliação dos concorrentes, ver como eles estavam fazendo. E depois outras organizações seguiram na mesma linha e acompanharam o que a Xerox estava fazendo. E aí vem de novo algumas considerações com relação ao nome da marca, o que quer dizer o benchmarking. É um neologismo, enfim. O importante é que se trata de referência, de comparação. Comparar-se de preferência, obviamente, com aqueles que fazem as coisas melhor do que nós fazemos. Este é o espírito do benchmarking, é compartilhar, é fazer com que, conhecendo o que os concorrentes estão fazendo, eu possa melhorar os meus produtos e meus serviços. Então, apesar de ser um neologismo, é mais do que uma combinação de palavras. Não se limita à identificação das melhores práticas, mas é um método sistemático, esse que é o ponto. A sistematização desta comparação, né? De procurar os melhores processos, as ideias inovadoras, os procedimentos de operação mais eficazes que conduzem a um desempenho superior. Na verdade, esse é o espírito também dos NAGEs, os Núcleos de Apoio à Gestão Hospitalar, que o CQH tem conduzido ao longo destes últimos anos, com diferentes grupos de apoio à gestão da enfermagem, a gestão do controle da infecção hospitalar, a gestão das pessoas nas organizações de saúde e assim por diante. Esse é o espírito do NAGE, ser um ponto de encontro, trazer as pessoas juntas para compartilharem suas experiências, para trocarem suas experiências,
para apreciarem umas das outras os processos que estão sendo executados aqui e ali nas diferentes organizações. Esse é o espírito do NAGE, do grupo de NAGES, que o CQH patrocina já há vários anos, iniciando com o de enfermagem, que já deve ter mais de 10 anos de duração, controle de infecção hospitalar da mesma forma há muitos anos. E existem alguns princípios básicos que têm que ser seguidos na implantação de um processo de benchmarking. A começar pela reciprocidade, ou seja, quem vai participar de um processo de benchmarking não vai às reuniões de benchmarking para só se aproveitar dos demais. Ou seja, há um compromisso não tácito, mas um compromisso formal entre todos os participantes de um grupo de benchmarking, no sentido de que todos se comprometem a receber e a dar informações com total honestidade e transparência. Este é um princípio fundamental. Se um dos componentes do grupo não se atém a este princípio, eventualmente ele deverá ser retirado do grupo. É fundamental a reciprocidade. Não há espaço para alguém que vá a um grupo de benchmarking única e exclusivamente para copiar, para aprender dos outros sem dar nada. É preciso que haja um compartilhamento. A questão da analogia. Para produzir resultados eficazes, torna-se necessário manter uma analogia com os métodos da organização que busca melhoria. Por isso que os NAGEs sempre iniciam com uma compatibilização dos processos, ou seja, a busca de uma uniformização, ou seja, um denominador comum, uma literatura comum, uma denominação comum para os processos, para os resultados, para os indicadores de resultados da organização, ou seja, para que todos que estão ali no grupo de benchmarking estejam falando sobre a mesma coisa. Esta é a primeira fase de implantação de qualquer NAGE. E leva um bom tempo e tem que ser reforçado, tem que ser revisto com alguma periodicidade, porque às vezes os membros dos grupos se modificam, entram pessoas, saem pessoas, e há necessidade de sempre estar atualizando os conceitos, uniformizando, homogeneizando os conceitos que estão sendo discutidos ali. O outro princípio é a questão da medição, como medir, né, os sistemas de medição, assim como as ferramentas utilizadas na análise dependem de indicadores selecionados pelas organizações que compartilham o estudo. Isso que nós falamos, há uma necessidade de uma homogeneização de conceitos, uma uniformização de indicadores para que todos estejam falando a mesma língua. A validação é um outro princípio importante. As equipes de benchmarking devem validar os seus estudos por métodos estatísticos, sob pena de colocarem em causa as conclusões dos dados recolhidos. Então, esses são os 4 princípios básicos. Nós poderíamos enumerar alguns outros, mas talvez esses sejam os mais importantes, e deles eu destacaria o primeiro, a reciprocidade, a questão da reciprocidade. Participar com o intuito de compartilhar informações e não única e exclusivamente ir lá para chupar o que os outros têm para dar. A reciprocidade é importante, a transparência no uso na sua participação dentro do grupo também é fundamental. Existem algumas etapas que devem ser seguidas na implantação de um grupo de benchmarking, que de um modo geral foram as etapas seguidas pelos grupos de NAGE aqui no CQH. Identificar organizações comparáveis, ou seja, você não vai comparar alhos com bugalhos, laranjas com maçãs. É preciso que haja, de novo, uma certa homogeneidade entre as diferentes organizações que participam do grupo, porque senão os níveis serão muito diferentes e vai ser difícil encontrar uma compatibilização nesse compartilhamento dos dados dentro da organização. Definir métodos e coletas de dados, quer dizer, que todos coletem da mesma forma, né? Projetar níveis de desempenho futuro e obter aceitação, ou seja, as metas que as organizações do grupo pretendem alcançar. De novo, de preferência, as metas definidas pelos que têm os melhores processos, os melhores resultados. Não vale a pena nós montarmos um grupo de benchmarking para nos compararmos com organizações que estão em condições piores do que nós. Estabelecer metas, né, a importância disso, objetivos para o grupo. Desenvolver planos de ação é o trabalho do grupo de benchmarking. No caso dos NAGEs, estes grupos se reúnem a cada 3 meses durante uma manhã
aqui na Associação Paulista de Medicina para debater, para comparar os seus resultados, para debater diferentes evoluções no projeto e assim por diante. Implementar ações específicas e monitorar o progresso que o grupo estará fazendo. E, por fim, recalibrar marcos de referência, ou seja, reforçar, rever constantemente, monitorar, atualizar as coisas para que não se esteja falando de coisas diferentes. Os autores geralmente colocam alguns tipos de benchmarking. Nós daríamos destaque para os dois primeiros, de processos e de resultados, né? Os grupos de NAGE são basicamente grupos de benchmarking de resultados, embora alguns processos também sejam trabalhados, sejam discutidos. São mais difíceis os benchmarkings de processo, porque exigem toda uma evolução, todo um conhecimento diferente de você ter resultados que são quantificáveis e que você pode facilmente identificar os níveis em que as diferentes organizações se encontram. Não é fácil essa tarefa de desenvolver benchmarking, mas ele cria algumas condições para introduzir novos conceitos de avaliação. Há uma abertura na organização, a organização passa a ser mais transparente, ela passa a ser mais confiante, melhora o conhecimento da própria organização, identifica áreas que devem ser objeto de melhorias dentro da organização. Isso é importante, estabelecer objetivos viáveis e realistas, ou seja, metas, criar critérios de prioridade no planejamento da organização, favorecer melhor conhecimento dos concorrentes e do nível competitivo do mercado, importante onde nós nos situamos dentro deste mercado. E o que é fundamental na questão do benchmarking, aprender com os melhores, né? Nós estaremos sempre buscando níveis melhores de qualidade nos nossos processos, nos nossos resultados, e esse é o objetivo do benchmarking. Ou seja, nós queríamos colocar esta mensagem para os participantes dos grupos de NAGE, identificar os grupos de NAGE com grupos de benchmarking, porque na realidade é isso que eles são, né, e enfatizarmos a importância que isto tem para as organizações, quanto elas ganham com isso. As organizações aprendem com os melhores, né, introduzem novos conceitos de avaliação, melhoram o conhecimento da própria organização, como nós já dissemos, identificam áreas que devem ser áreas que devem ser objetos de melhoria, né, estabelecer objetivos viáveis. Estamos repetindo esses conceitos para que fiquem bem gravados e, fundamentalmente, o último deles, que é aprender com os melhores. E, finalmente, uma tabela que nos permite identificar o que é e o que não é o benchmarking, né? Na coluna da esquerda, nós temos aí o que é o benchmarking, na coluna da direita, o que não é o benchmarking, né? A questão de ser um processo continuado ao longo do tempo, não tem momento para acabar, né? Se os grupos se desenvolvem bem, e nós temos aqui alguns grupos nos NAGEs que adquiriram uma dinâmica própria, há muita coesão entre os membros do grupo, e isso vai se caminhando sem preocupação com o final disso, né? Não é um evento isolado, não é uma pesquisa, é uma ferramenta viável, qualquer organização pode participar, é aplicável a qualquer tipo de processo. E, fundamentalmente, é um processo de aprendizado, de desenvolvimento, de progresso, de novos caminhos, de aprender novos processos, de se desenvolver, de buscar novos patamares. E todas as organizações que participam de grupos de benchmarking aproveitam isso, tanto assim que a Xerox pode-se dizer que, de certa forma, ela que estava em condição pré-falimentar, conseguiu sobreviver. Dizer que isso é atribuível única e exclusivamente ao benchmarking seria exagerar um pouco, mas seguramente o benchmarking ajudou essa empresa a sair de uma situação difícil em que ela estava, como isso é comprovado pelos depoimentos dos seus próprios executivos. Portanto, benchmarking é uma ferramenta relativamente simples de ser usada na medida que há um entendimento, em que há um empenho, em que há a proatividade dos participantes, resultados ótimos. Nós temos testemunhado isso ao longo dos anos aqui com os grupos de NAGE do CQH, que são grupos de benchmarking. Obrigado.